O governo dos Estados Unidos, com o seu presidente da República, Donald Trump, anuncia mais tarifas para o Brasil. Tarifas de 25%. E por quê? Porque os Estados Unidos agora há pouco anunciou a implementação de tarifas de 25% para países que negociarem com o Irã. E o Brasil negocia com o Irã. Então, toma lá, 25% de tarifas. Medida terá efeito imediato. Vocês estão entendendo? Estão ouvindo? O governo dos Estados Unidos anuncia, na prática, tarifas de 25% para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil negocia com o Irã. Essa medida terá efeito imediato, escreveu Donald Trump em uma postagem na sua rede social. Agoríssimo há pouco, o republicano Donald Trump informou nesta segunda-feira que os Estados Unidos irão aplicar tarifas de 25% sobre países que realizarem comércio com o Irã. Danou-se. A medida terá efeito imediato, escreveu o presidente Donald Trump em postagem na sua rede social. O anúncio mostra uma nova escalada nas relações entre Estados Unidos e Irã, em meio ao aumento de protestos contra lideranças lá no país persa. Para quem não sabe, o Irã está em ebulição, as notícias de lá são tremendas, não se sabe o que vai acontecer, mas o regime dos ayatollahs está tremendo e vai cair. Mais cedo, o Irã afirmou estar preparado para um possível conflito contra os Estados Unidos, mas também se mostrou aberto a negociações diplomáticas. É sempre assim. A apuração é de Américo Martins. O que não é grande coisa, Américo Martins. Francisco Mortadela, ainda muito emocionado com o Bobo de Ouro, né? Que o garoto do Lula ganhou. Claro, o amor do Wagner Moura, que ganhou do Bobo de Ouro por Lula, custa 8 milhões de reais. O governo brasileiro investiu 8 milhões de reais neste panfletinho aí que os comunas premiaram o agente chinês Wagner Moura lá, você pensa que não? Lá, né, no Bobo de Ouro. O Francisco está emocionado com isso, então vamos aqui ao momento goladas de café. Ei, Francisco. O governo do Irã fez uma declaração de que o país estaria preparado para, em resposta às pressões dos americanos que ameaçam atacar pontos do Irã, como disse o próprio presidente Trump, mas o ministro também disse que existe espaço para o diálogo. Disse aqui esse analista da CNN Brasil. Rapaz, negócio tá pegando, hein? Negócio tá pegando aí. Bom, quero dizer uma coisa a vocês. Tarifa de 25% para quem negociar com o Irã. Brasil pode ser afetado. Diz aqui também o G1. Né? Que coisa. Esta queda de braço entre o chefe do Banco Central dos Estados Unidos e Donald Trump, hein? Vocês são capazes de palpitar quem vai ganhar essa queda aí? De braço? E essa caixa de Pandora chamada Banco Master? Isto vai explodir. O governo Trump revogou mais de 100 mil vistos, diz o departamento americano. Tem que cuidar da própria casa, né? Não pode fazer que nem o Sleepy Biden fez. Tem que cuidar da própria casa. Isso é algo elementar. Elementar. É ou não é? Muito bem, muito bem. Francisco Mortadelão, mortadela cabeluda de Viveiro. Magno Malta pede vistoria e visita humanitária a Bolsonaro na Polícia Federal. Magno Malta pede vistoria e visita humanitária a Bolsonaro na PF. O ofício foi protocolado nesta sexta-feira. Ele está fazendo a função de senador dele, hein? Veja, freios e contrapesos são, né? São instrumentos basilares das relações entre os poderes, freios e contrapesos. E como é que isso como é uma das maneiras pelas quais os freios e contrapesos que devem haver entre as relações entre os poderes
de uma república, de uma democracia, uma das ferramentas por meio das quais se dão esses freios contrapesos é o exercício de fiscalização por parte do Congresso Nacional. Ele é um senador, ele pode fiscalizar. Então, está certo o Magno Malta que requer vistoria, ele quer vistoriar e visitar, fazer uma visita humanitária a Bolsonaro. Nessa segunda-feira, o senador Magno Malta protocolou um ofício na Superintendência Regional da Polícia Federal, do Distrito Federal, solicitando autorização para a realização de uma vistoria institucional e de uma visita humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sob custódia da corporação. O documento foi destinado ao delegado Alfredo Junqueira, superintendente regional da PF no Distrito Federal. No ofício, o parlamentar Magno Malta fundamenta o pedido no exercício do mandato, como eu acabei de dizer, e na prerrogativa constitucional de fiscalização, como eu acabei de dizer, dos atos do Estado, além de sua atuação como membro titular da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. A solicitação tem como objetivo verificar as condições humanitárias da custódia, ou seja, da prisão, com foco na integridade física, psicológica, médica e material do ex-presidente, assegurando o cumprimento dos direitos fundamentais previstos na legislação brasileira, especialmente na Lei de Execução Penal. Ao se referir à situação, Magno Malta afirmou que a iniciativa está estritamente vinculada às atribuições do mandato parlamentar. Disse ele, não se trata de interferência administrativa ou processual. É uma obrigação do parlamentar fiscalizar e zelar para que a lei seja cumprida e para que os direitos humanos sejam respeitados, independentemente de quem está sob custódia. E digo mais, hein? Se nós fôssemos uma democracia, não precisaria esse requerimento ser encaminhado lá para Xandão, não, hein? Porque Xandão é representante de um poder lá do judiciário, mas Magno Malta é representante também de outro poder, que é o parlamento, na figura do Senado. E não deve nada àquele outro poder, não. Ele não tem que pedir autorização, não, ele tem que avisar. Por exemplo, ele está fazendo certo aqui. Ele está destinando o requerimento ao chefe administrativo aqui. Não precisa comunicar Moraes, mas querem saber que esse sujeito aí, que recebeu o requerimento, ele vai dizer, olha, eu não posso decidir, quem decide é o carcereiro mó, é o doutor Moraes. Ou então, vou encaminhar para o doutor Moraes. Querem. Então, ou seja, apequena-se a função do parlamento, porque o parlamento se deixou apequenar-se. Ou se deixou apequenar. Veja, isso não é democracia. Um lugar onde existe um superpoder e subpoderes. Não há poder maior do que o outro. Aliás, se tivéssemos de reconhecer que alguns poderes da República, e são 3 poderes, né, pelo menos oficialmente, nós sabemos que temos poderes paralelos. Se tivéssemos que reconhecer, por força de uma interpretação sistemática do nosso arcabouço jurídico, que há poderes mais fortes, há poderes substancialmente mais destacados do que outros, certamente o judiciário ficaria em último lugar, porque o judiciário não tem voto. Quem tem voto é o executivo, o presidente, o governador, o prefeito, o legislativo, o Senado Federal, a Câmara Federal, as assembleias estaduais, as câmaras de vereança. Esses têm voto. Mas no Brasil, inverteu-se. Quem não tem voto, coloca na coleira os que tiveram voto, ou seja, o povo está na coleira, porque é o povo que elegeu esses representantes aí. Além da autorização para a visita institucional, o senador solicita informações formais, o Magno Malta solicita informações formais sobre os cuidados médicos, assistenciais e de segurança dispensados, fornecidos a Bolsonaro, bem como a definição de data e horário compatíveis para a realização da vistoria, em conformidade com as normas internas da Superintendência da PF. Perfeito. Está tudo direitinho. Tudo direitinho. O Magno Malta aqui e sua assessoria fez tudo direitinho. Mas eu aposto que o superintendente não vai decidir nada, vai dizer quem vai decidir é o amo, o imperador do Brasil, o Dr. Xandão. Deixa aí seu like, inscreva-se,
Confira a inscrição, quem já está inscrito, porque o sistema está retirando as inscrições, a Babilônia está retirando as inscrições. Se aparecer o botão hypar, clica aí para esse vídeo ir a mais pessoas. Peço que deixe seu comentário, compartilhe. Quem sabe hoje você se toca e vai até a aba Seja Membro e se torna membro deste canal. Vamos lá, vamos lá.